Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a todos ouvintes deste som e os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu peço a sua atenção esse momento em referência à palavra que aqui vai ser pregada, uma palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que leva o homem a morar no céu. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 44 ao versículo 50. Peço, meus irmãos, que aqui se encontram nesta praça, que se puder dar um tempo da sua atenção para ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que ouve, o homem que crê e acredita o que está escrito nesta profecia. E vamos ler essa palavra aonde o evangelista João, conhecido como muitos São João, Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 44 em diante. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouve as minhas palavras e não guarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. E as coisas, pois que eu falo como o Pai me tem dito, e assim eu falo. Assim disse Jesus. Meus queridos, amado irmão e ouvinte da palavra de Deus, a você, meu amado, peço mais uma vez a sua atenção. Esse texto que nós lemos, o evangelista João, ele vem relatar a respeito da explicação da incredulidade dos judeus para o Senhor Jesus. Apesar, meu querido, de que o Senhor Jesus ter feito muitos milagres, sinais e prodígios aqui na terra, os judeus não acreditaram em Jesus. Pois esse texto, meu amado, aqui se cumpre a profecia do profeta Isaías, a qual ele disse: Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podia crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, para que não veja com os olhos e nem entenda com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Meus amados irmãos, os judeus eram homens e mulheres, os homens religiosos, eram homens que se juntavam nas sinagogas, eram homens que se juntavam a homens conhecedores da lei de Torá, mas infelizmente os judeus preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Infelizmente os judeus procuraram a se submeter à sua própria justiça e não a justiça de Deus. Mas infelizmente, meu amado, eu tenho a dizer que nos dias de hoje não é diferente, aonde o homem tem sujeitado a sua própria justiça, o homem tem vivido através da sua própria decisão, o homem tem respeitado a lei dos homens, mas não tem respeitado os mandamentos de Deus. E nesse momento, meu querido, eu quero dizer, meu amado, que Deus envia nós aqui como servos
como cristãos, para anunciar e para dizer para você que Deus se importa com a tua vida, que Deus, a vontade de Deus é que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade, através do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas muitos, amados irmãos e ouvintes da palavra, muitos têm a nós como loucos, porque nós pregamos a Jesus e a ressurreição. Muitos dizem que nós somos loucos, porque nós pregamos a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que tira o homem do lamaçal do pecado, a palavra que transforma o traficante no pai de família, a palavra que liberta a prostituta e faz ela uma dona de casa. Mas a Bíblia diz, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18, certamente a mensagem da cruz para muitos é loucura. Certamente a mensagem, essa palavra que nós pregamos, para muitos é loucura. Mas proveu Deus, meu amado, a dizer, proveu Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque esta palavra, meu querido, ela tem poder. A Bíblia diz que fiel e digna de toda aceitação é esta palavra, a qual Jesus Cristo veio a este mundo para salvar e buscar o que se havia perdido. E Jesus, meu querido, no versículo 46, ele mesmo disse, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que Jesus ele quer dizer, meu amado, é que quando o homem passa a crer em Jesus, quando o homem passa a conhecer a Jesus de Nazaré, ele passa, meu amado, a sair das trevas e ir para a luz, porque Jesus, ele é luz. E todo aquele que se encontra nas trevas, ele não vem para a luz porque ele tem medo de ser coberto. Mas Jesus, ele veio a este mundo não para condenar o mundo, mas sim para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. E ele diz no versículo seguinte, e se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Certa vez, meu amado, o Senhor Jesus, ele mesmo falou que não veio para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, o Senhor Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, a um homem sábio, a um homem esperto, a um homem inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Rocha esta que é a palavra de Deus. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e sendo grande a sua queda. E no versículo, meu amado, no versículo seguinte, Jesus ele continua a dizer e a explicar sobre essa palavra, onde ele diz, no versículo 48, e quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem o que o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem
prescrito o que dizer e o que anunciar, e sei que o mandamento é a vida eterna. Meu querido, como o Senhor Jesus, ele disse que ele não veio para julgar o mundo, mas sim para salvar. E nós, meus amados irmãos, como os discípulos do Senhor, como homens e mulheres de Deus, nós estamos aqui também não para julgar, e sim para falar do seu amor. E o apóstolo Paulo, ele nos diz, no livro de Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 em diante, que o que há de julgar a mim e a você, meu amado ouvinte, é a palavra, porém que se diz, a palavra que está perto de ti e na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Porque quanto a Escritura diz, a palavra de Deus ela nos diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e os gregos, uma vez que o mesmo e o Senhor de todos, rico com todos os que o invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, meu querido, amado e ouvinte da palavra de Deus, esta noite, meu amado, eu lhe digo, creia nesta palavra, acredite que há uma salvação eterna, confesse o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida e Senhor, pois a Bíblia diz que o Senhor, nós temos que ter Jesus como Salvador e também como Senhor, obedecendo os seus mandamentos, porque o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então, meu querido, esta noite o Senhor Jesus, ele vem te chamar e convidar a você a vir se refugiar nessa fortaleza que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, meu amado, creia nestas palavras e o mais, que Deus lhe abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.